Olá a todos! Hoje recebo uma mulher com identidade, educadora, terapeuta e palestrante internacional, com uma trajetória que começou há 14 anos na área da beleza. Já impactou mais de 400 mulheres entre o Brasil e a Europa, ajudando-as a construírem uma presença com mais autenticidade, fé e essência. Criadora do Posiciona Mulher, vem hoje conversar connosco sobre identidade e posicionamento. Entre nós temos Rafaela Souza. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Márcia. Uma satisfação imensa estar aqui com essa mesa, poder partilhar com todos vocês aquilo que eu tenho de melhor, que é a identidade e o posicionamento. Obrigada, eu que agradeço, Rafa, pelo convite e pela presença estar aqui hoje connosco a falar o que já tem vindo a falar nas redes e em muitos palcos. Então, Rafa está aqui em Portugal há mais, ainda não tem um ano. Não, ainda não tem um ano. Faço um ano aqui em Portugal, agora no mês de maio, final de maio para junho. Sim. No entanto, a Rafa sempre trabalhou nesta área desde o Brasil. Começou no Brasil há 14 anos, mas primeiramente, antes de entrarmos no posicionamento, a Rafa trabalhou na área da beleza e começou aos 14 anos, muito nova. O que levou a Rafa a começar tão nova na área da beleza? Paixão. Minha criação realmente não foi uma criação que teve muito estudo, a minha família. Mas eu sempre tive uma coisa comigo que eu achava que a beleza, ela transformava as pessoas. E eu comecei fazendo assim nas minhas amigas, comecei fazendo na vizinha. Então eu sempre tudo que eu via passar na televisão, alisamento permanente, eu comprava e fazia. Sim. Comecei com cortes, né, com aquela tesoura da costura da mãe. E eu sempre tive essa paixão. Mas minha mãe, ela não tinha essa carreira para mim, né? Ela sempre Sim. falou que queria que eu fosse estudasse, me formasse, mas eu fiz tudo isso, mas a beleza ainda estava em mim, então eu comecei aos 14 com as minhas próprias amigas e isso foi até hoje. Até hoje. É a área mesmo que gosta de cuidar, porque acaba por cuidar de outras mulheres. E o mais importante é cuidarmos de outra mulher. Cada mulher que vinha ter com a Rafaela para a Rafa cuidar, como é que a Rafa se sentia a cuidar dessa mulher? Para mim é sempre transformador, porque como eu comecei em um lugar que tinha muita pobreza, né? Tinha muita, nem todo mundo tinha acesso, né? A fazer um cabelo, a fazer um permanente, a fazer um alisamento, e você vê a pessoa se sentir tão bem com aquilo. Então, o meu motivo maior era mais a satisfação do que Sim. o próprio trabalho. Porque para mim a beleza, ela é importante também. Você tem que estar bem, se sentindo bem, para você até funcionar melhor na sua vida, no seu Claro. cotidiano. Então, quando eu realizava algo desse tipo, que eu via que a pessoa ficava tão satisfeita, para mim aquilo não tinha preço. Ok. Então, a beleza tem que começar de dentro para fora, não é? Toda a mulher que trabalha o dentro é muito mais fácil trabalhar para fora. A Rafa consigo, como é que foi para conseguir construir e dar também a conhecer outras mulheres esse lado de cuidar? Como é que a Rafa trabalhou para si, dentro de si? Por essa questão da gente não ter tido muito recurso, né, na minha educação enquanto criança, na minha infância, né, eu via que não era algo que pertencia à minha família. E dentro de mim, eu sempre tive uma coisa muito diferente, porque eu conseguia ver além da minha realidade. Eu conseguia ter percepções, já na minha infância, na Uhum. minha adolescência, que eu falava assim: ah, mas se eu fizer isso aqui, eu posso, daqui uns dias, eu posso viajar para São Paulo, que na minha cidade isso, viajar para São Paulo, quem é do Brasil sabe, Sim, era sim. como se fosse você realmente ir para outro lugar Uhum. do mundo. Então eu sempre pensava que eu tinha que ajudar as pessoas, eu queria fazer aquilo para me destacar, mas também aquilo me levava a sonhar. Que eu Sim. sabia que através daquele trabalho, através de desenvolvendo aquilo, eu ia ter oportunidades de conhecer pessoas que estavam em outro nível de salões, de cabeleireiro, e que eu poderia chegar, viajar, fazer cursos fora, que sempre foi um dos meus maiores desejos, era estudar fora. E foi muito caminhando dentro de mim e trazendo isso para fora. Também sempre fui muito vaidosa, Isso que conta as muito. coisas aconteceram. Eu acho que é o primeiro passo. Sim. Quando nós já somos muito vaidosas, acho que é muito mais fácil encaminhar. E
Mas a Rafa, já no Brasil, já conseguia sair para estudar e fazer a formação noutros países? Ou sempre foi no Brasil que se formou? Meus primeiros cursos foram no Brasil, né? Meus primeiros estúdios também, e primeiros atendimentos de trabalhar para outras pessoas foram no Brasil. Mas o primeiro curso que eu fiz fora foi em Portugal. Tem 3 anos que eu vim fazer uma formação aqui e já foi na área das pestanas. Não foi só na área do cabelo, onde eu Sim, sim. atuava mais. Então, depois de Portugal, veio França, né? Veio outros países que eu pude estar participando de imersões, de eventos e Sim. formações. Toda essa trajetória levou também. Houve algum momento específico que a Rafa viu que desenvolvimento pessoal, enquanto pessoa, que teve que enfrentar algum desafios assim para chegar onde chegou na área da beleza? Muitos desafios, né? A minha formação de terapeuta foi justamente por ter passado por muitos desafios. Desde uma gravidez solo, desde uma gestação atípica, desde uma depressão. E quando você trabalha com mulheres, você escuta muitas coisas, muitas histórias. A gente sempre fala, quando a gente trabalha com beleza, a gente vira terapeuta, vira psicólogo, vira tudo. A mulher Ok. não quer mais somente uma beleza, um momento ali para se cuidar, tratar um cabelo, fazer uma pestana, uma sobrancelha. Quando a gente tem esse vínculo com as clientes, como era o meu caso, eu virava uma escuta afetiva. Foi tanto que eu transformei o meu atendimento num atendimento personalizado premium, porque eu envolvia óleos aromáticos, eu preparava todo o ambiente, porque vinha clientes muito ansiosa, com depressão, com problemas relacionais. E eu já estava passando por aquelas situações, porque era uma coisa era o que eu ouvia delas, mas a minha vida eu não poderia estar expondo, porque elas já vinham para aquele momento para relaxar. Então, eu mesmo passando por depressão, numa gestação, mesmo com o meu filho mais novo, o Heitor, sendo uma criança, né, que é autista, foi muito difícil esse processo. Eu me tornei terapeuta através disso. Eu precisava entender mais a mim para poder também ajudar aquelas mulheres. Eu via que era a necessidade, não era só o externo. O externo é algo que todo mundo vê. Sim, Mas o você pode interior. estar muito linda por fora e por dentro você está Quebrado. quebrada. Pois, não deve ter sido nada fácil. Nada, nada. Mas conseguiu superar, conseguiu seguir em frente, conseguiu nunca desistir e continuar sempre a levar a sua trajetória, porque era essa força que a Rafa tinha de ajudar. Eu ia perguntar, o que é que as alunas hoje em dia olham para a Rafa? O que é que elas veem? Qual foi o que é que a Rafa transmitiu para elas? O que é que ficou? O que é que elas dizem? Eu acredito que a gente atrai aquilo que a gente é. Ou aquilo que você já passou e superou, ou pessoas que estão num processo similar ao que você já passou, né, que Sim. se encontram exatamente naquelas lacunas que você passou na sua vida. Então, todas as minhas alunas, as minhas mentoradas, desde as formações pessoais, desde as mentorias online, eu tento trazer para elas aquilo que eu fiz, que foi me posicionar por dentro. Porque eu vivi muito tempo no externo. E muitas vezes, quando a gente está só olhando para fora, a gente não consegue dar continuidade a isso. Tem uma frase que eu gosto muito de Carl Jung, que é que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E isso foi uma grande virada para mim. Então hoje com essas mulheres que eu tenho contato, que são minhas alunas, eu tento caminhar com elas no mesmo processo que eu fiz, só que de uma maneira diferente, não trabalhando só como num começo e como muitas pessoas hoje vêm falar sobre posicionamento dessa maneira superficial, mas algo profundo, algo com identidade, que venha de dentro, porque todas nós temos um talento, temos algo que é só nosso, e isso é nossa identidade. Em falar na identidade, eu queria perguntar, muitas pessoas perdem na sua identidade, principalmente hoje em dia no digital. Nós vemos que muita gente quer parecer, que muita gente quer fazer isto, mas elas não se posicionam por elas próprias. O que é que a Rafa tem a dizer sobre isso? Vivemos hoje, né, uma identidade superficial,
um posicionamento enfraquecido, pessoas que se acham importantes, mas não são relevantes. Isso por conta de aparentar e não ser. Tá todo mundo tão preocupado com fora, com seguir tendências, trends, nichos, cor de blazer. Até eu brinco dentro da minha palestra aqui. Não é sobre blazer e taça. Isso não sustenta quem você é. Você pode até mostrar que talvez um penteado no seu cabelo, uma joia, um acessório, uma cor de roupa combine com seu nicho de atuação. Mas até quando você vai sustentar isso se isso não vier dentro de você? Essa é a pergunta. Exatamente. Não se sustenta. Não se sustenta. Não. Mais cedo ou mais tarde vai acabar, como costuma dizer, nós não podemos sustentar durante muito tempo o que nós não somos. Aí é que vem a identidade, essência, porque a nossa essência é algo que ninguém pode mexer. Quando nós não temos essa essência, é muito fácil a pessoa mexer, é muito fácil a pessoa não se posicionar. E algo também que eu queria saber, quais são os erros comuns, muitos erros que cometem, que a Rafaela vê que as mulheres cometem nesse posicionamento? Primeiro, olhar mais para fora do que para dentro. Achar que seguir um padrão e que tudo se aplica a você. Métodos milagrosos, coaches. Claro que tudo isso é sobre conhecimento. E conhecimento, todos nós temos que nos autoconhecer primeiramente e depois buscar conhecimento para poder ter um repertório e uma referência. Só que um dos erros que eu mais vejo é você querer modelar pessoas de maneira errada. Acha que porque uma pessoa fez sucesso naquele tipo de atuação, com aquele tipo de conteúdo, com aquela roupa, vai aplicar a você também. E aí você fica o tempo todo querendo mudar de nicho, querendo mudar de estratégia, querendo fazer algo que está na moda, como um TikTok, como uma trend, sendo que aquele não está nem alinhado à sua personalidade. E aí você começa a fazer isso, aí você não sustenta, você fica 3 meses fazendo, aí depois você diz, não tem sentido isso aqui para mim, não está dando certo. Por quê? Porque aquilo não é você. Então, para mim, um dos maiores erros é você tentar fazer aquilo que não está dentro do seu perfil, da sua essência. Tentar fingir aquilo que você não é, que é insustentável. Ninguém vive um personagem. Sim. Eu acho que isso é uma das piores coisas, é você tentar viver um personagem. Sim. Também sou da mesma opinião. É o que eu dizia há pouco, ninguém sustenta não muito consegue. tempo o que não é. Mais cedo ou mais tarde vai cair, não é? E depois vai perguntar, mas porquê? Por causa de posicionar-se, por causa da autenticidade. A Rafa fala muito de autenticidade e fé. Como é que a Rafa conseguiu juntar a autenticidade e ao mesmo tempo a fé? Justamente em eventos, compartilhando, ouvindo, né, na igreja. Eu sempre achei que a fé, ela tinha que ter um grupo, tinha que pertencer, né? Você teria que pertencer a algo. Mas eu descobri algo muito extraordinário, principalmente nesse último ano, é que você pode ter todos os seus posicionamentos. Posicionamento na sua roupa, posicionamento no seu trabalho, posicionamento na sua família, mas você também tem que ter um posicionamento espiritual. Porque é a partir desse posicionamento espiritual que você vai ter discernimento daquilo que é para você, da mesa que você deve sentar, porque não é algo somente humano, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E isso tem sido cada vez mais forte em mim. Agir pelos olhos da fé também, mas é uma fé genuína. E não uma fé que eu precise expor a minha crença religiosa para poder dizer que sou santa, ou que sou evangélica, ou que sou protestante, ou que sou católica. Eu acho que a fé ela começa dentro. É no que você acredita, é naquilo que você faz no seu oculto, entre você e Deus. E isso sim faz realmente... É também um posicionamento espiritual, né? É algo que também precisa saber e conhecer, não é? Sim. Porque quando nós não conhecemos também esse lado da espiritualidade, da força, o de saber o porquê, também não se posiciona. Não consegue, né? Porque tem algo que sobressai a tudo, né? Sim. Que é o nosso Pai, o nosso Criador. Então, se você não tiver alinhamento com isso também, você pode até conseguir, mas você vai ter muito mais esforço, você vai
caminhar e vai ter um peso muito grande pela frente. A Rafa, quando fala, a Rafa teve que ir em busca desta fé? Ou foi algo que já estava dentro? Ou teve que ir à procura? Essa é uma pergunta muito engraçada, porque eu sempre tive muita fé. A minha mãe é uma pessoa de muita fé. Minha mãe é uma mulher muito, muito, muito apegada a Deus. Ela tem uma fé que eu digo que se eu tivesse 5% da fé da minha mãe, eu admiro muito ela. Mas eu nunca tive uma religião específica. Eu sempre acreditei em tudo, até eu conhecer o que é verdadeiro. Então, eu busquei isso também, porque ainda me faltava uma parte incompleta. Eu não me sentia completa. Sempre acreditei que Deus existe, que é um pai, mas eu não conhecia esse amor de pai. Eu conhecia um outro Deus, que foi apresentado de uma outra forma. Então, eu busquei a paternidade do Deus que eu conheço hoje, né? Que é meu pai amado, que eu sou filha abençoada. E isso, para mim, também foi algo fantástico que aconteceu comigo, né? Nessas idas e voltas, nessa imigração, nesse deslocamento da minha família, de sair ali do meu eixo. Então, isso também eu digo que foi um direcionamento de Deus. Eu precisei sair para me encontrar com Ele. Pois, porque deixar a zona de conforto, Sim. pai, mãe, filhos e tudo, em busca do seu propósito, então tinha que ter mesmo uma força por trás, uma bagagem, não é? Sim. Para continuar e nunca desistir e manter-se sempre firme. Eu acho muito, muito bom. E já teve alguns momentos de dúvida, desconexão, de como voltar outra vez a ter a fé, a essência, novo numa dúvida? Sempre existe, né, momentos que a gente enfraquece. Os caminhos às vezes levam-nos... Sim, às vezes a gente enfraquece, né? Enfraquece por conta... Eu digo que não é por conta das coisas que nos acontecem. Talvez é nas expectativas que a gente coloca nas situações e nas pessoas. E uma coisa que vem mudando também muito dentro de mim. Eu parei de colocar a minha expectativa na situação e nas pessoas. Eu coloco agora a minha expectativa em Deus. E isso traz muita paz. Mas é claro que nem todos os dias a gente está tão forte, nem todos os dias a gente está tão entusiasmada ou empolgada, mas com a segurança e com a certeza que eu tenho, que tudo passa, né? E que tem algo maior sobre a gente. Claro, sim. Como alguém pode entregar o fé com o posicionamento para alguma mulher, neste momento, que está a passar por uma situação que não tenha tanta fé? Como é que a Rafa, chegando, ia poder ajudar essa mulher? Eu acredito que o que eu poderia fazer com ela foi o que ele fez comigo. Chamá-la de filha, né? E apresentar esse Deus que eu conheci. Porque, na verdade, nós todas sabemos, né, que temos um pai. Só que muitas vezes, pelas mágoas, e assim agora numa linguagem mais terapeuta, né, pelas crenças, pelos traumas, a gente acaba se desligando desse amor, né? E apenas transfere isso para nossas relações. Sim. E quando a gente entende que mesmo com tudo que acontece, mesmo todas as dificuldades, mesmo com tudo dando errado, você ainda tem um pai que está ali. E eu acho que o meu convite seria, deixa eu te apresentar esse amor. Porque quando você é tocado por ele, tudo flui. Tudo flui. É mesmo. Agora vamos passar a uma outra parte. Sim. Posiciona a mulher. Como nasceu o Posiciona a Mulher? Das minhas causas de alinhamento. Eu sou muito brincalhona quando eu estou, né, com intimidade com as minhas mentoradas. E às vezes eu estava em sessão porque a mentoria é trabalhada também dentro do processo terapêutico. Eu não tenho como não usar essa ferramenta. Claro. E quando às vezes eu estava em sessão com as minhas mentoradas, ou até mesmo fazendo as calls de iniciação, quando ela começava a despencar, a chorar demais, eu disse, mulher, posiciona, mulher. Sabe, aquele chá, posiciona, levanta esse ombro. Sim. Vai, olha pra mim, eu tô aqui. Então, começou disso. Eu falava tanto isso, posiciona, mulher. Levanta esse ombro, levanta esse queixo, para com isso, olha a tua postura. E aí, quando eu fui montar, né, o escopo da mentoria, eu disse, nossa, já tem um nome, posiciona, mulher. Porque eu falo tanto isso. Vai, mulher, posiciona. Tipo assim, instala, né? Vai, se posiciona.
E eu não falava nessa intenção, eu falava na intenção dela melhorar a postura, olhar para ela na câmera, olhar dentro do olho dela, para ela conseguir se ver. E acabou que gerou esse nome, o É Posição da brincar, Mulher. olha, Isso gerou um nome gerou um nome forte, forte. porque não é toda a mulher que se consegue posicionar, não é toda a mulher que tem aquela força, como a Rafael disse há pouco, nem todos os dias nós acordamos no auge, nem todos os dias estamos ali, mas há algo dentro de nós, há uma força. E muitas das vezes há mulheres que não têm essa força. Por isso é tão importante haver uma outra mulher com a outra força, dizer levanta-te, posiciona, vai, não fiques assim. E tenho a certeza, não é, que todas as suas alunas hoje em dia devem estar agradecidas por levantá-las. Sim, tenho muitas alunas que estão vivendo um momento muito bom, né? Eu sempre também dou muito suporte depois das mentorias, sempre estou ali, né? A gente vira tipo uma amizade mesmo, né? Assim, Acompanho-as no Instagram, nas redes sociais, tudo que estão fazendo. E eu vejo meninas, assim, que eu digo meninas, não é porque eu não tenho idade para isso tudo, mas eu vejo essas meninas que passaram por mim hoje crescerem tanto, não na sua vida profissional somente, mas na sua vida inteligência emocional, né? De você ver ela se posicionando de uma maneira diferente, sem medo, e fazer mesmo, e acontecer. E eu, nossa, orgulho. eu fico muito feliz, porque se eu tivesse alguém naquela fase que eu passei e tivesse me dado esse passo a passo, tivesse tido aquele apoio, eu acho que eu não teria sofrido tanto. Então, quando eu olho assim, eu digo, nossa, é como se você quisesse, assim, eu não quero que você passe por isso, porque tem um caminho aqui diferente, né? Vamos seguir esse caminho aqui que vai ser mais fácil. E é isso que eu sinto muita satisfação, fico muito feliz, porque você pode não ser conhecida por um mundo todo, mas uma pessoa que você conseguir ajudar, Faz uma toda a pessoa que você diferença. conseguir transformar, já está tudo bem. É missão cumprida. Missão cumprida. Cheguei e fiz o meu papel, cumpri com o Sim. meu papel. É muito bom. Eu acho que é das experiências melhores nesta vida, é de quando alguém chega ao pé de nós, obrigada, conseguiste mudar algo em mim. Eu acho que não há nada mais gratificante que chegarem ao pé de nós e dizer, eu costumo dizer, não há dinheiro que pague a satisfação de alguém, daquele obrigada, tu mudaste a minha vida. E tenho a certeza que as suas alunas vêm e dizem isso. Obrigada, Rafaela. Eu consegui mudar, fizeste-me acreditar. Sim, e assim, geralmente, né, nós temos essa. Não vou dizer que isso é uma mania, mas a gente, mulher principalmente, né? Como meu público é 100% feminino, às vezes a gente se coloca em um lugar que só nós mesmas podemos tirar. Não é o teu casamento que vai te salvar, não é a tua igreja, não é nada disso, né? E às vezes, pela nossa criação, a gente fica tentando ser salva. E quando eu vejo essas mulheres despertando, alunas de 60 anos transicionando de Uau, carreira, e eu sério. fico assim, nossa, que coragem, gente. E impressionada, porque isso há 15 anos atrás era uma coisa que você não se via acontecer. Então eu vejo assim, alunas que eu tenho hoje nessa faixa etária Uhum. transicionando uma carreira nova, Sim, fazendo algo 60 novo anos. depois de 25 anos de corporativo. Sim. Isso para mim é muito satisfatório. Eu fico assim, eu até quando eu terminar a call, eu fico emocionada, porque eu disse, nossa, eu queria tantas Então, mulheres pudessem viver isso também, né? Ter essa coragem, né? Ter essa vontade e conseguir fazer de novo, não achar que uhum. quando chegou a tal idade a vida morreu. Morreu. Isso para mim é muito importante também. Eu acho também o que leva muitas mulheres também é quem tem por trás. Né? Isso é verdade. Quem tem por trás ou quem não tem por Quem não tem trás. por trás. E muitas das vezes as mulheres, nós sabemos que temos a força que temos, mas por vezes precisamos também ter alguém por trás que nos diga: tu és capaz, tu consegues. E quando não temos essa bagagem por trás que nos dá essa força e nós já estamos num momento menos bom, não é? E não temos a coragem de seguir. E então é muito importante quando temos alguém por trás que nos levante, que nos diga: tu és capaz, tu podes ir. E essas mulheres de 60 anos é tão bom que decidiram não ficar só ali na idade, quiseram avançar
E é importante para a Rafa isso. Para mim é muito importante, não só essas mulheres que já têm muitos anos de uma carreira só, mas também essas mulheres que são donas de casas, que começam um negócio novo, ou até mesmo que já têm o seu negócio e resolvem mudar completamente a maneira de ser vista. Sim. Isso tudo é muito gratificante, porque você não precisa ser a mesma pessoa durante 10, 15 anos. Você não precisa fazer esse voto. Ah, eu vou nascer assim, como minha mãe dizia, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente tem um direito de evoluir, né? A gente pode mudar, pode melhorar, pode conhecer coisas diferentes. Eu sempre tive isso comigo, eu era meio Dora Aventureira. Eu ficava pensando assim, meu Deus, eu quero conhecer o mundo, eu não Sim. quero morrer aqui. Eu ficava pensando, você acredita? Sim. Eu vou morrer aqui, sem conhecer nada do mundo. Eu acho que quando a gente entende a nossa força, a gente se permite mais. Sim. É muito importante conhecermos a nossa força e sabermos até onde nós podemos ir e até onde é que nós não podemos ir. Também tem isso, né? A gente tem que saber também dar uns passos para trás, mas o importante é que a gente sempre avance, melhore. Se for para dar um passo para trás, que seja para tomar força. Já viu os corredores? Sim. Eles botam a perna para trás para poder... Aquelas corridas de alta performance. Sim. Eles botam a perna para trás para poder tomar impulso. Sim. Eu digo sempre, quando for dar um passo para trás, sempre vá para avançar mais. E a Rafa já teve que dar algum passo para trás? Eu já tive que andar igual Michael Jackson. Te juro. É até engraçado, mas tive que dar muitos passos para trás, porque tem hora que a gente precisa parar. Talvez uma decisão que você tome em algum momento na sua vida não tenha sido errada, mas não correu bem. E alguns passos a gente dá para trás, mas não é porque você está paralisada, que eu acho que é um dos grandes problemas hoje. Você achar que algo naquele momento não deu certo e aí você quer desistir de tudo. Eu sempre falo, calma, respira, dá um passinho para trás, analisa de novo e começa. Então, vários passos eu tive que dar, vários passos com situações, com pessoas, né, com tudo. Então, assim, nem tudo é só avançar. Nem tudo é vai que vai dar certo, vamos, não para, imparável, incansável. Não é assim. Nós precisamos parar um minuto e avaliar. E também ir mais para trás, se necessário for. E ter coragem disso, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que não têm coragem de dar um passo para trás, achando Enquanto que as mais para a pessoas vão julgar porque não deu certo, porque fracassou. Mas não é sobre isso. É sobre você realmente conhecer quem você é e dizer, eu estou dando um passo para trás, mas eu sei o que estou fazendo e vai dar tudo certo. Então, dar um passo para trás também é posicionar-se? Claro, porque até para dar um passo para trás, você tem que bater no peito e falar, eu sei o que estou fazendo. Porque se a gente abre isso para as pessoas, eu vejo muito isso na área da beleza. Sim. A pessoa às vezes abre um estúdio, abre um salão, abre qualquer coisa e de repente, por outros motivos qualquer, não consegue continuar com aquilo, ou até mesmo motivos pessoais, financeiros, e aí as pessoas fazem aquele julgamento, mas abriu, mas quebrou, porque não deu certo. Deu certo até um ponto que deu. E talvez esse julgamento é o que a gente fica com medo de tomar algumas decisões ou apenas não reagir a alguma delas. Ou ser chamada de fraca, de fracassada, isso nos traz muito desconforto. Isso também é se posicionar. É você entender que aquele momento não deu certo, que aquele problema que você está passando, talvez você tenha que parar ou sair de alguma coisa, mas está tudo bem, porque você vai começar de novo. Claro. E isso também é muito importante, não é sobre só ganhar, né? É sobre você saber também repensar, perder algumas coisas e pessoas. Você só não pode perder você de você mesmo. A essência, né? Exatamente. Você pode perder coisas, pessoas, ambientes, mas você não pode se perder. Tão bom. Ouçam lá em casa, ouviram? Não pode perder a sua essência. Exatamente. Rafa, uma das coisas que eu também queria perguntar, se a Rafa, os palcos, em tão pouco tempo em Portugal, já pisou muitos palcos. Ai, nossa, sabe que é um sonho de criança, né? Desde que eu entrei no mundo da beleza, eu ia para os eventos. Nossa, eu novinha,
Eu olhava aquele pessoal lá em cima, dando curso, palestrando. Eu ficava assim, hipnotizada. Eu queria sentar na primeira fila, quase no colo do povo. Porque eu queria tanto. Sim. Sabe o que eu fazia, Márcia? Quando acabava os eventos, eu esperava todo mundo sair para ir pisar no palco. Eu entrava no palco, nem que fosse assim, pelos bastidores, mas eu pisava no palco e eu dizia, um Sim. dia vai ser eu, um dia vai ser eu. E o último evento que eu fui na minha cidade, eu entrei no palco e eu falei, um dia eu vou estar pisando nos palcos, no mundo. Eu nunca esqueço esse dia. E nesse dia eu fui muito humilhada na minha cidade, com as pessoas que estavam fazendo esse evento. E eu desci daquele palco, com os olhos cheios de lágrimas, mas eu digo, eu não vou pisar só nesse palco, eu vou pisar no palco no mundo. E não foi com avareza que eu falei Assim. isso. Foi um desejo da Com, alma, né? com fé, lá Com está. fé. E quando eu cheguei aqui em Portugal, né, há pouco menos de 9 meses, eu estava aqui já há 3 meses, eu recebi uma grande oportunidade que eu não fui atrás, que eu não corri por isso. Simplesmente veio ao meu Instagram, gostou do meu conteúdo, ligou para mim, que era a Raquel Guidali, Sim. e me chamou a participar do evento dela, que seria aqui em Portugal, e perguntou se eu queria palestrar. E naquele momento, eu fiquei completamente extasiada, porque Claro. é um sonho de criança, né? E quando eu subi naquele palco, Sim. eu não me senti nem um pouco nervosa. Parecia que eu já conhecia, Tanto sonhar. de tanto sonhar. E aí vieram outros e outros palcos, né? Vários eventos, tive muitas oportunidades. Me abriu muitas oportunidades, conheci pessoas maravilhosas em eventos. Também conheci pessoas que não eram tão maravilhosas, né? Mas me ensinaram muitas coisas também, como eu falo, a gente tem que pegar tudo que é bom, né? Então, os palcos aqui realmente foi uma abertura, não somente para o meu profissional, mas também para o meu pessoal, para a gente entender um pouco como é que funciona tudo isso. Gratificante. Sim. Muito, né? Também queria saber outra em relação aos palcos também. Cada vez que a Rafa pisa um palco e vê toda a mulher, qual é a sensação que a Rafa. Porque normalmente ensaia, não é? Ou por vezes ensaiou, mas aquilo que ensaiou talvez não é o que quer dizer naquele momento, porque vê tantas caras e talvez bate no olho de uma mulher e talvez muda o que quer dizer. Já alguma vez aconteceu? Sempre. O que é que acontece, né? Quando eu me formei aqui pela Escola de Palestrantes Internacionais, eu tinha aquela pressão de seguir um roteiro para as Sim, palestras, né? Nunca deu certo. Porque é uma coisa que quando você sobe no palco, você sente aquela energia das pessoas, porque sim, tem plateias e plateias. Tem plateias que você sente uma coisa, uma energia, que as sim. palavras saem da sua boca, você não sabe nem o que está falando depois, porque tudo vai correr. Uhum. Então, se for uma coisa que eu parei, literalmente, de fazer, eu ficava ensaiando horas. Eu acordava na madrugada, ficava fazendo pose e para ver como é que se ia, com medo da câmera me pegar errado também. Sim, Então, sim, sim. eu vi que isso aí nada funciona. Porque quando você. Por exemplo, eu tenho um conteúdo, eu não preciso engessá-lo. E era uma das coisas que me dava muita preocupação. Eu preciso seguir. Hoje não. Hoje é tão fluido, porque é algo real, é algo que eu vivi. É algo que eu vivo e pratico no meu dia a dia. Sim. Então vai fluindo, fluindo, fluindo. Eu gosto muito de sentir o olhinho delas brilhando. Eu gosto muito quando. Sabe quando você escuta uma coisa que ela. Isso aí foi pra mim. Isso aí foi pra mim. Isso Sim, é muito gratificante. sim. E o pós, né? Que é você saber que você entregou uma mensagem, nem todo mundo recebe. Mas para quem aquela mensagem naquele dia foi, eu tenho certeza que Chegou chegou. lá. E você desce, você vê as pessoas, olha, você falou isso aqui para mim, isso aqui realmente é o que eu senti, virou uma chave em mim. Então isso para mim conta mais do que qualquer palco, conta mais do que qualquer evento. É o que você transforma na vida do outro. Porque se a sua transformação for só sobre você, você não está fazendo nada. Eu digo isso. Sabe porquê que eu fiz esta pergunta, Rafa? Porque a primeira vez que eu ouvi a Rafaela, eu disse: Nossa, essa mulher. Eu ouvi num evento da Ana Rita Sim. e eu disse: Uau. É como a Rafa disse: há pessoas e pessoas.
que nos passam aquilo que nós queremos ouvir, ou simplesmente entrou e saiu. Mas a Rafa, nesse dia, nesse palco, eu fiquei impressionada. Impressionada com a postura, com a forma como fluiu tão bem. E para mim é muito importante quando eu estou ou vou a algum lado e vejo que aquela pessoa me está a transmitir algo tão bom. Está-me a deixar, valeu a pena vir vê-la. Ai, fico muito agradecida, né? E a gente foi um amor à primeira vista, Foi um né? amor à Que já... primeira vista. E assim, é uma coisa, eu digo assim, que é muito automático também, né? Quando a gente bate aquele negócio, aquela pessoa traz. Quantas pessoas a gente passa em eventos, em qualquer lugar, que você não lembra nem da cor do cabelo da pessoa. E tem pessoas que te entregam algo que fica na tua memória, né? Eu falo muito isso também, que dentro do posicionamento é sobre presença. Se a tua presença passa despercebida e você não deixou nada em um lugar, você não está fazendo nada da vida. Também tem a presença ruim. Você pode passar e deixar só incômodo. Então, Sim, também. presença também é uma Sim. maneira de se posicionar. Sim. Se você tem uma presença que traz algo bom, que você acrescenta, que você está ali para ajudar as pessoas, para ouvi-las, até mesmo perguntar, quer um copo de água, tá tudo bem? Você está presente. Hoje você vê muito isso nos eventos também. Sim. As pessoas estão no evento, estão ali no telefone, estão conversando, não estão, né, presentes no que está acontecendo. Então, a presença também faz parte do posicionamento. Não é o que você é o que você deixa quando sai. Deixa. E a Rafa deixou uma presença, por isso eu fiquei maravilhada mesmo. Fico muito feliz. Fiquei mesmo. E eu não sou, eu sou aquele ser humano que ou gosto ou não gosto. Eu não tenho meio termo. E eu acho que isso também vem da essência de nós não estarmos a puxar saco. Se não dá, não dá. E lá está, mas deu. Sim, deu. Deu. Deu, e é com muito orgulho que eu estou aqui hoje a fazer esta entrevista com a Rafa, conhecer um pouco mais do outro lado, como dizer, o outro lado da mulher que nós só vemos nas redes, não é? Sim. E então é bom conhecer também a presença, o falar diferente, porque em cada sítio nós falamos de formas diferentes, né? Sim. Nos palcos da Rafa tem que falar de uma forma, aqui hoje tem que falar de uma forma, e é sempre tão bom ouvir dos dois lados. Eu mesmo. fico imensamente feliz e você tem aquela coisa, como eu sempre falo para você, né? Você não precisa falar nada. Chegou, já tomou conta da situação, né? Isso é muito também do quem você é. E eu falei até no último evento, você lembra que eu falei assim, o teu diferencial é do jeitinho que você é. Assim. E as pessoas se conectam. Você não precisa correr atrás de pessoas quando você sabe quem você é. As pessoas chegam para você, as oportunidades chegam para você. Diferente de você ser forçada, de você querer agradar todo mundo, sentar em todas as mesas, fazer tudo, estar em todos os lugares, porque você precisa ser reconhecida. E eu falei, Márcia, o seu diferencial é como você é. E é por isso que você tem essa coisa boa, essa energia boa que as pessoas querem estar perto e as coisas acontecem e fluem. Obrigada, eu que agradeço também muito. Estamos a chegar ao fim, mas Rafa, eu queria uma mensagem de posicionamento para todas as mulheres que neste momento vão nos ver e estão a precisar também de posicionar. Posicionar, como a Rafa disse, não é roupa, posicionar não é estatuto social, posicionar é com elas próprias. O que é, Rafa? Eu encontro mentora de mulheres, mentora sobre identidade e posicionamento. O recado que eu deixo para essas mulheres que em algum momento na vida, ou até mesmo agora, estão passando por uma indecisão, não se achando capaz, ou que algo não está dando certo, ou que a minha vida poderia avançar mais, que não inverta o caminho. Comece por dentro. Comece sabendo quem você é, quais são os seus princípios, os seus valores inegociáveis, aquilo que você defende, aquilo que você não aceita. Coloque no teu coração o que você tem, o peso da tua história. Olhe para a tua história, o que você chegou até aqui. Para de minimizar o que você já superou. Olha para dentro. Posiciona por dentro. Porque quando você tem o seu posicionamento atrelado à sua identidade, à sua autenticidade,
você não precisa de aprovação, porque você já passa pela vida mostrando quem você é. Então, posicionar mulher é isso, é posicionar por dentro. Porque por fora, o externo vai ser automático. Já viu aquelas pessoas que brilham em vida? Sim. São mulheres que sabem quem são. Então, posicionamento com identidade é você ser quem você é, dentro para fora, e não de fora para dentro.